boa tarde. Começando o programa Olhares desta sexta-feira, que antecede o Dia das Mães. E aí, a gente resolveu promover um bate-papo aqui no estúdio sobre a escolha de ser mãe depois dos 35 anos. Segundo dados do IBGE, gente, a gravidez depois dessa idade cresceu mais de 17% no Brasil. Vamos mostrar também uma reportagem que mostra uma aula de dança com mamães e bebês, aquelas cenas super fofas. Esse tipo de aula ajuda a reforçar o vínculo afetivo entre eles e traz muitos outros benefícios que nós vamos saber mais no programa de hoje. Vamos começar apresentando os pequenos integrantes do grupo. João tem 7 meses, Dylan, 11, Takashi e Lila, 6 meses. Imperdível essa reportagem. Na participação do Coronel Moretson, o assunto é segurança em condomínios. Será que prédio é mais seguro do que casa ou isso é só uma lenda urbana? E para animar ainda mais essa sexta-feira, vamos receber a dupla Breno e Vamos brincar de faz de conta que eu me entrego. E aí você pede que bem entende, eu não nego. Vamos brincar de faz de conta que você me ama. Me beija assim, me brincando, a brincadeira. Esse clipe aí tem mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. Daqui a pouco a gente conta pra você. Vamos começar então com esse papo aqui com as mamães que nós convidamos e também a médica ginecologista e obstetra, doutora Luísa Aguiar. Seja bem-vinda ao programa Olhares, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite mais uma vez. Boas-vindas também pra Rose, que está aí grávida do Miguel. E também para Jomara, que é mamãe de gêmeos, né? Eu anotei aqui os nomes, o Murilo e a Maria Eduarda, estão com 8 meses. Então, vocês são exemplos de mamães que optaram por serem mães mais tarde. Quando a gente fala mais tarde, é em relação a alguns anos, né? Quando a gente olha, por exemplo, as nossas mães costumavam ter filhos entre 19 e 22 anos, né, doutora Luísa? Hoje, depois dos 35, o que pesou na decisão de cada uma de vocês por fazer essa escolha? No meu caso, foi a profissão, estudar, curtir o casamento e foi passando. A hora que a gente viu, já estava com mais de 35. Uhum. Você teve gêmeos com que idade? Com 41. Com 41. E aí pesa o quê? Essa questão assim de ter mais uma estabilidade na vida? Exato, dá uma vida melhor para eles, né? Mas valeu a pena. Muito bom. Para você também? Conta um pouquinho da sua história. No meu caso também. Inicialmente eu estava com dúvida se eu queria ter filhos, e quando eu decidi já com 34 que eu queria ter filhos, até então eu estava estudando, fazendo pós-graduação, também queria ter uma estabilidade financeira, a minha carreira já está mais estruturada, e aí depois dos 34 que eu decidi que queria ter filho, aí começamos o processo e engravidei com 35. E vai nascer agora com 36. É o primeiro Dia das Mães que você passa, então, oficialmente mamãe. É o meu primeiro Dia das Mães, mamãe agora. Mamãe. E, doutora Luísa, de que forma que a medicina está ajudando essas mulheres que decidem por ter filho depois dos 35? Na verdade, assim, a gestação após 35 anos tem sido cada vez mais frequente no consultório. Não 35 é essa idade, né, por si só, mas até no convite do programa a gente começou, não tem uma grávida adolescente para vir junto, né? E eu não tinha nenhuma, no meu consultório eu não tinha nenhuma grávida adolescente. Então a gente começou a optar por isso. Eu falo isso por mim, eu tenho 30, então também não penso em ter filhos agora. Então isso, acho que a carreira, a nossa vida tem muito a ver com isso. A medicina tenta, cada dia, tentar trazer um conforto maior para essas mães depois dos 35. Porque a gente sabe que depois dos 35, muitas doenças da gestação podem acontecer ao mesmo tempo. Diabetes gestacional, pressão alta, até o próprio aumento do risco de síndrome de Down, que eu acho que é um medo de todas as mães depois dessa idade. Eu acho que isso também pesa. E até mesmo a própria dificuldade de engravidar, por não ter mais ciclos ovulatórios tão bons, os óvulos já não terem uma boa qualidade. Já cai quantos por cento a chance? A gente sabe que depois dos 35, essa chance pode cair a mais de 50% de uma gestação. Isso é muito... 50% da medicina é uma porcentagem muito alta, né? Então, até o que a gente
gente viu crescer muito o pessoal que é especialista em infertilidade, numa tentativa, então, de promover que a gente conseguisse fazer essas gestações, fertilização in vitro, né? Então, o pessoal que trabalha com infertilidade tentou cada vez mais trazer as técnicas mais novas para a gente poder dar esse presente para as pessoas que querem ser mães, às vezes não conseguem. Em termos de acompanhamento dessa gestação, é a mesma coisa ou existe um cuidado maior, vamos dizer? Existe o acompanhamento do pré-natal, o número de consultas acaba não mudando muito, mas a gente acaba tem alguns exames que são mais, a gente solicita mais aos pacientes acima de 35. O ecocardio fetal, que é o exame para ver o coração do neném, que a gente sabe que aumenta o risco de malformações cardíacas, o teste da diabetes, né? A gente já controla um pouquinho mais a pressão, porque a gente sabe que essas mães têm um aumento do risco dessas doenças. Então, é um pré-natal normal, um pouco mais especial. E aí, se a paciente tem alguma alteração, a gente pode ter que fazer as consultas um intervalo de tempo um pouquinho menor. O que a gente ouve comumente, assim, de mães que resolvem ter filhos mais tarde, são algumas dúvidas no sentido, assim, será que eu vou ter pique, né, para a função ali do meu bebê, que a gente sabe que exige bastante, ou projeta no futuro, mas aí eu vou ser uma mãe muito mais velha em relação à idade dele. Passou isso pela cabeça de vocês? Passa, sempre passa, né? Porque a gente fica, né? Já estou em outro ritmo, né? A vida é super tranquilo. Depois que a gente descobre que está grávida, acontece alguma coisa. Eu estava comentando que elas parece que viram uma chave na cabeça da gente e é outro mundo, é uma fase de encantamento, assim. Tem um ponto a favor, que eu não sei se vocês concordam na minha visão, que é a questão da maturidade. Ajuda muito nessa fase, vocês não acham? Não, é assim, a gente já tem uma certa, assim, não é experiência, a gente já tem amigas que tem, a gente já tem um certo conhecimento, né? Então fica mais fácil, assim. E até para lidar com essa questão que a Luísa falou dos problemas que acontecem, por exemplo, eu descobri, né, desenvolvi o diabetes gestacional. Então, eu acho que está sendo muito mais fácil com a cabeça que eu tenho hoje, tipo, o controle da alimentação, que é super rigoroso, tudo que eu tive que abrir mão, né, de comer que eu gosto, que é importante, o cuidado por causa do bem-estar do bebê. Então eu acho que isso tudo, com a maturidade, é muito mais fácil que se uma pessoa mais jovem talvez não tivesse essa consciência. A consciência fica maior, né? É bem diferente. Eu lembro quando a gente fez o diagnóstico, né, no consultório, assim, aquele apavoro, assim, eu falei, não, calma, vai dar tudo certo. E realmente, assim, a gente percebe que a pessoa se dedica mais, né? E eu até vejo a Rosemar falando assim que, eu não me via mãe, meu Deus, pra mim ela é um estereótipo de mãe. Tanto que quando me falaram, convida alguém, eu pensei nela logo de cara, tá pronta, ela mesmo. E acontece alguma coisa, assim, é um encantamento, eu digo. É uma fase de encantamento, não tem outra palavra, assim. Imagino, e você ainda com gêmeos, Gilmara, como é que está sendo a experiência? É difícil, assim, é puxado, mas a gente dá conta. Compensa o trabalho que a gente tem, o sorrisinho que eles te dão, assim, você já esquece de tudo. É muito bom. E é uma fase muito boa, né? E agora eles estão com 8 meses, estão aprendendo a fazer umas coisinhas, bater palminha, engatinhar, é encantador, é muito bom, só tendo pra saber. É mágico. Que bacana o depoimento de vocês, e é uma tendência que a gente vê, parece que não vai ter volta, né? Essa questão da maternidade mais tarde, o que você acha? Eu acho que não, eu acho que o que a gente atende hoje no consultório é exatamente isso. A pessoa vai mais jovem e diz, eu quero ser mãe depois dos 30, tudo bem? Então, já vai com essa cabeça, assim, né? Eu acho que isso a minha geração é assim, e acho que as gerações que estão vindo cada vez mais, né? E acima de tudo, eu acho que é importante o bem-estar, né? Essa mulher estar bem com ela mesma, estar num momento de plenitude, de serenidade, isso a gravidez foi muito melhor, não é? A maturidade só ajuda, né? Claro que tem um pouco da parte da idade que às vezes pode, né, não ser a melhor coisa, mas a maturidade acaba ajudando a enfrentar tudo isso. Então eu acho que é um momento bem gostoso, eu acho que é uma idade bem legal, na verdade. Obrigada pela presença das três. Para essas duas aqui eu desejo um Dia das Mães mega especial. E você também, você é uma mãe em potencial aí. É verdade. Tem muitos filhos por aí. É mãe adotiva de tanto. É verdade. Já trouxe à luz todos, né? É verdade. Então, tá. Obrigada, gente. Um ótimo domingo para vocês. Obrigada. Agora eu vou chamar uma reportagem sobre danças de mamãe junto com os bebês. É um projeto chamado Moinho de Dança, do Centro de Extensão de Artes da UDESC e também a parceria do SESC. Olhem que fofura. Vamos começar apresentando os pequenos integrantes do grupo. João tem 7 meses, Dylan, 11, Takashi,
e Lila, 6 meses. Uma vez por semana, essa turminha se encontra aqui, junto com as mamães. E pelo jeito estão super ambientados, afinal, desde quando estavam no útero, os bebês já se movimentavam. Marcele é uma das mães que participa do projeto desde o começo deste ano, há 2 meses, quando procurou alguma atividade física para praticar após o parto. É bem difícil achar alguma atividade física, mamãe e bebê no pós-parto, né? Tem yoga, tem pilates, mas não é bem mamãe e bebê. E a dança, sim, é com o bebê junto. E eu acho que o diferencial da dança é que é um resgate de mim mesma, assim. Eu dançava quando era adolescente e, agora eu voltei a dançar, sabe? É muito legal. Em boa companhia. Sim, claro. É mais gostoso ainda. Nas nossas aulas tem toda uma parte técnica de dança mesmo. Eu brinco com elas que as coisas que a gente faz aqui são divertidas, são lúdicas, mas também tem um super rigor técnico que depois, quando os filhos dela ficarem, os nenéns ficarem autônomos, e eles vão ficar, eu prometo, tudo que a gente aprende aqui vai servir para elas continuarem dançando, com ou sem os bebês. A dança flui naturalmente. O momento é de entrega completa e tranquiliza tanto a mamãe quanto o bebê. Na primeira aula, depois que a gente chegou em casa, ele dormiu quase 3 horas. Então achei que para ele também ajudou, sabe, a dar uma relaxada. Porque os bebês passam por muitas transformações nesse primeiro ano, né? A dança reforça a consciência do corpo da mãe, que também precisa ser cuidado. Uma das qualidades dessa aula é compreender que o corpo da mulher no pós-parto, ele está em transformação constante. Então passou por uma curva de transformação e uma transformação violenta com o parto. E cada dia é um novo corpo. É um corpo que não é um corpo sozinho. Ah, tô bonita, tô feia ou tô com dor nas costas. Como eu tô e como esse outro corpo tá. Então é um corpo muito dinâmico. É uma ligação, uma conexão muito grande com o bebê. Não só pelos pequenos gestos, você se reconhece e ele também. O momento prazeroso contribui para estreitar o vínculo com o bebê. Além disso, se abre a possibilidade de estar em contato com outras mães. Uma troca significativa neste momento tão especial. Eu quis vir aqui para ter um momento meu com elas, exclusivamente envolvida com elas, sabe? Porque eu acho que é bem importante nessa fase a gente ter uma conexão. E através da dança fica mais prazeroso até. Ah, claro, né? Porque a gente vê eles prestando atenção no movimento, interagindo com os outros bebês, conversando com outras mães. É bem bacana. Que fofuras, né? Essa hora tem um monte de gente, ai, que fofura, aposto isso. Você em casa deve ter dito, ai, que lindinho. E tem mais programação, gente, para o Dia das Mães. Balneário Shopping, em Balneário Camboriú, recebe a exposição Mãe é Mãe, Adoção, um ato de amor e cidadania. É um lindo projeto da fotógrafa Fernanda Arruda. São 20 imagens de 20 mulheres catarinenses que são mães de filhos adotivos. A mostra é gratuita e pode ser conferida até o dia 9 de maio. E neste sábado, Blumenau recebe o espetáculo Moebius, da Grão Companhia de Dança de Florianópolis. O espetáculo acontece no Teatro Carlos Gomes em 2 sessões, às 5 da tarde e às 8 da noite. A entrada é gratuita. A turnê iniciou dia 2 de abril em Florianópolis. Depois de Blumenau, seguirá para Joinville. No mês de junho, a apresentação voltará a ser realizada na capital.
O assunto agora é segurança em condomínios. Eu começo perguntando se prédio é mais seguro do que casa ou isso é lenda urbana. Seja bem-vindo, Moretson. Muito obrigado. Tá feita a pergunta. De modo geral, sim. Embora haja casas em que são tão fortificadas que acabam, evidentemente, compensando essa fragilidade. Mas, de modo geral, prédios, condomínios fechados são mais seguros do que casas isoladas. O grande diferencial começa o quê? Pela portaria, o fato de ter quando tem, né? Sim, a grande diferença, Maria Paula, é a proximidade dos vizinhos, das pessoas. Essa que é a grande diferença do prédio. A possibilidade de socorro mútuo, de apoio mútuo, a facilidade onde se faz aquele vizinho solidário, que as pessoas se reúnem para conversar sobre segurança. O grande benefício é esse, é autoproteção. Porque a espécie humana só sobreviveu na história porque se uniu. Em tribos, em aldeias, mais tarde em exércitos, em cidades. Histórico. Então, os prédios, eles favorecem essa questão da proximidade física. E essa questão da portaria, da guarita, ter vigilância 24 horas faz toda a diferença? Faz, é verdade. Eu sou muito adepto do terceirizado. Eu sou muito adepto a isso, porque a pessoa, ela é capaz de tomar iniciativas que a máquina, a câmara, que seja, por melhor que ela seja, não toma. Mas eu reconheço que isso é um investimento que fica, às vezes, muito oneroso para o condomínio. Então, há a tendência de substituição da presença humana por sensores, seja vigilância, seja crachá para abertura de portaria, que você estava até comentando. Esses equipamentos eletrônicos, eles são importantes, principalmente porque registram imagens. E essas imagens registradas podem ser usadas mais tarde, inclusive em processos. Etc. Câmera de segurança hoje já me parece um item básico quando a gente fala de segurança. Não tenha dúvida. A câmera de segurança a funcionalidade da câmera está hoje muito focada no registro da imagem. Então é necessário que se mantenha esse registro por pelo menos 30 dias. Porque não adianta também, amanhã já tem que passar para gravar em cima. Não, você tem que manter um banco dessas imagens para ela poder ser útil para fins policiais por pelo menos 30 dias. Esse é o recomendado. Esse é o recomendado. E pessoas que olhem essas câmeras também ao longo do dia para ver as imagens, porque não adianta também, o ladrão entra, rouba e vai embora, entra com capacete de moto, a imagem não serviu para mais nada. Então há necessidade de que tenha o sentinela humano que veja pelo monitoramento o que está acontecendo em outras áreas do condomínio. Uma questão polêmica nos condomínios é a entrada de terceiros, né, para entregadores, principalmente. Tem condomínios que permite, tem condomínios que não, que o morador precisa descer até a recepção para pegar uma pizza, por exemplo. O recomendado é exatamente esse. É isso que é o recomendado. O motoboy que está trabalhando, né, ele fica numa área de espera, que é vigiada, para que o morador, o interessado, venha apanhar aquilo que ele encomendou. Isto é o gabarito, isto é a nota 10. Permitir a circulação de pessoas diferentes de moradores ou convidados, nisso não é adequado do ponto de vista de segurança. Antes de encerrar, tem outra pergunta também, que é a questão das garagens dos condomínios, né? Garagens, a grande maioria é o controle remoto e tem aquele tempo, né, Moretson? Eu abro, entro com o carro, tem um tempo ali. De que forma que a pessoa pode proceder para ter mais segurança? A forma de proceder com mais segurança, o que eu recomendo é o do farol. É transformar esse sinal eletrônico do controle para o farol do veículo. Existe uma forma até bastante simples de se fazer. Com o farol aciona? O farol você aciona antes, de modo que quando você chega, o portão já está quase todo aberto. Você penetra, aí é necessário fechá-lo, né, Maria Paula? Se deixar o sensor fechar, aí tem um delay, que aí a pessoa pode aproveitar. Agora, importante, fazer o reconhecimento pela vista antes, principalmente à noite. Fazer o reconhecimento pela vista, não embicar o carro sem ter a certeza de que está Se vê algum movimento aí suspeito. Aí segue, liga para o 190, ou liga para o marido, ou liga para alguém do prédio, porque tem algo diferente. Né? A nossa câmara própria, pessoal que nós temos, que Deus nos equipou, é muito melhor do que todas essas outras que inventaram depois. Tá bom, muito obrigada. Ótimo final de semana e até bom, segunda. E feliz Dia das Mães. Muito obrigada. Agora, gente, deixa eu dar um recado super importante para você. Eu sei que você gosta dessa hora, porque é a hora de ter vantagem. Quem não gosta, né? 2 marcas de peso, além de negociar melhores preços com a indústria. A Salfer e a Ricardo Eletro conseguem oferecer condições de pagamento ao consumidor no carnê ou no cartão. Sempre com as melhores parcelas do mercado. Olha só que bacana. Cidade linda, né?
Muito bonita a cidade. O pessoal adora São Felipe. Adora. O pessoal muito bacana, muito correto, muito sério, sabe? Vai, vem. Já fechou o negócio, não? Liga, aumenta o som pra ele melhor o som. A Salfer dá boas-vindas a Ricardo Eletro. A partir de hoje, nossas forças se unem para reforçar o relacionamento e a confiança que você conhece. Somos agora mais de 1.000 lojas em 23 estados e juntas temos maior poder de negociação para fazer tudo pelo preço. Coisa que o Ricardo faz como ninguém. Sem juros, não tem negócio. Salfer mais Ricardo Eletro. Juntos, fazendo tudo pelo preço. E agora chegou a hora deles, vamos animar ainda mais a nossa sexta-feira. Sejam bem-vindos, Breno e Caio César, um prazer tê-los aqui. Coisa boa poder estar aqui, viu? No seu programa. A gente que acompanha sempre quando está aqui na região de Floripa, toda a região, e agora estamos aqui, sentado com você. E contem como foi o show ontem em Joinville. Foi bom demais, até mandar um beijo pra galera de Joinville que estava presente ontem no show. Foi muito bom demais, contagiante. A gente já foi pra Joinville umas 2 vezes já. Faz um tempinho que a gente não fazia show lá. Aí foi bom demais, as fãs lá recepcionaram a gente na porta do hotel. Foi gostoso demais. Um beijo Santa Catarina adora vocês, não só Santa Catarina, o Brasil inteiro, né? Eu já vi hoje, eles têm mais de 1 milhão de seguidores ali na fanpage do Facebook. O novo clipe, gente, que é a nova música de trabalho da dupla, Não Me Leve a Mal, que contou com a participação de Michel Teló, já tem mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. Os meninos é tudo assim, os números dele é tudo 1 milhão. Tem 1 milhão no bolso? Acho que só esse milhão que tá faltando ainda. Ainda não, mas vai chegar, com o sucesso de vocês vai chegar. Conta um pouquinho da história de vocês, irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos, estamos com 19 anos, novinhos ainda. A galera que não sabe, a gente começou a cantar, a gente competia a cavalo, né? Tambor e baliza, e é um meio que é 100% sertanejo, né? Então, né, nos finais das provas, a gente começava a fazer as rodas de violas com amigos, nosso irmão mais velho, inclusive acompanha a gente até hoje. Aí começou assim, na brincadeira. Tem o filme 17 Camargo Luciano também, o Dois Filhos de Francisco, que foi um filme que incentivou muita gente, assim, sabe? A história, não só pra gente, como pra muitas duplas, né? Mas serviu pra gente também. E aí, dessas rodas de viola... Surgiu o Breno e César. Porque nas provas, assim, era uma rotina, né? Acabava a montaria, as provas, aí lá por volta das 8 da noite, e reunia todo mundo. Em alguma barraca de algum amigo, porque o pessoal tinha costume de levar trailer, uma barraca, né? E aí juntava todo mundo, assim, todo mundo da prova, sentava eu, o Caio e o Gabriel. Na época o povo comentava os Lolinhos, que nosso sobrenome é Loli, né? Então, os Lolinhos vão cantar, os Lolinhos vão cantar. Então juntava a gente em caminhão também, em leilão, e começou daí, muito natural. Uma assim. boa escola, né? Com certeza. Nessa época a gente cantava... Mas foi uns 2 anos, acho, cantando assim. Em 2010 foi a primeira música que a gente lançou na rádio. Aí começou já, assim, viajar, fazer show, com música tocando na rádio, essas coisas assim. Eu tô olhando pra vocês dois, claro, né? São super parecidos. A gente tem que perguntar, aquela velha, vocês já devem estar acostumados, quem é o Breno, quem é o Caio César. Mas de temperamento, assim, quero saber, vocês também são parecidos? Gostam das mesmas coisas, basicamente? Um é mais calmo, um é mais agitado, como é que é? Sim, de gostos são muito parecidos, assim, mas muito mesmo. Que até demais. A gente fala, entrando numa loja e já teve muitas vezes de eu sair de um provador com uma roupa, com uma camiseta, e ele sem saber sair do outro com a mesma camiseta e falar... Gostaram da mesma peça? Da mesma peça, muitas coisas assim. É um exemplo, né? Um dos exemplos. Mas de temperamento? Temperamento é um pouco diferente, assim, é parecido também, né? O Breno é um pouco mais marrudo, às vezes. Eu sou um pouco mais pilhado. Assim, ansioso também, mas às vezes varia também, né? É meio próximo, mas tem as diferenças também. Personalidade também é parecido, mas tem um pouco de diferença. Mas a gente se entende muito bem. Então Gêmeos também tem aquela pergunta clássica, se vocês já se passaram um pelo outro, já teve uma história assim que dê pra contar aqui? Eu já tentamos passar já
A galera geralmente pergunta assim, aquele negócio de menino, né? Se já ficou com menina. Isso, hoje eu não tô afim de sair com ela, sai tu por mim. A gente nunca enganou assim a galera, não. É. Eu já tentei uma vez já, mas faz muito tempo, mas aí não deu certo, não. Não tentei mais, não. Não? E na escola, o povo falou, vocês nunca trocaram de sala. Mas é porque a escola a gente estudava desde pequeno, aí todo mundo conhecia a gente. E agora aí ficou mais parecido um pouco, né? Antes eu era bem gordinho, era pequeno e sempre foi mais magro, né? Mesmo tinha diferença, né? Agora já chegasse no peso do Agora irmão. eu dei uma emagrecida, fiquei mais parecido com ele. Vamos falar do sucesso de vocês, é a música Não Me Leve a Mal, uma parceria aí com o Michel Teló, sucesso total, né, meninos? Graças a Deus, o Não Me Leve a Mal, né? A gente comentou, já passou dos 5 milhões de acessos. E a gente teve a honra de participar do DVD Baile do Teló, onde foi gravado Não Me Leve a Mal, em São Paulo. Tá junto com o Michel é uma coisa muito boa, né? Um presente, né? Com certeza, presente de Deus. Ainda mais estar dividindo um momento, o DVD na carreira do artista é muito importante, né? Falando em DVD, tem DVD aí. Primeiro DVD, conta um pouquinho do projeto. Primeiro DVD nosso vai ser gravado mês que vem, em junho. Vai ser... Os locais estão definidos, vai ser um DVD bem diferente. A galera ainda não conferiu assim, esse estilo de DVD. A gente pegou algumas coisas de fora para se inspirar, sabe? E vai ser gravado em 3 etapas. Conta um pouquinho, vai ter convidados, como é que Vai é? ter convidados. Vai ser gravado em 3 cidades diferentes. É um projeto que ninguém nunca fez. Bem intimista, perto da galera. Vão ter 3 convidados. Ainda estamos definindo aí os 3. Mas daqui a pouco a galera já vai saber já. Gente, eu preciso encerrar, infelizmente, adorei a visita de vocês. Obrigado, viu? O papo tá ótimo, deixa eu dar rapidinho a agenda de shows dele. Hoje em São José, amanhã em Ituporanga, domingo em Otacílio Costa, os municípios catarinenses aí que vão receber essa dupla de sucesso. Obrigada mais uma vez. Obrigado, um beijo pra galera de casa. Hein? Obrigada a você pela audiência e um ótimo final de semana. Beijo especial para as mamães. Segunda-feira estaremos de volta. Vem aí Nader Kalil com o repórter Band. Vale pedir pra ficar meu coração. Não entra nesse jogo, porque o amor é perigoso.